Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia, o melhor canal de teologia da internet. E hoje eu quero comentar com vocês sobre um determinado assunto que tá muitas polêmicas aí e eu quero trazer um entendimento para você a partir disso, certo? Então na internet hoje só se fala de duas coisas, né? Do Descende e do terreiro gospel, que eu tô dominando aí, né? Que o pessoal tá juntando aí candomblé com banda e música evangélica. Então a gente vai ver um pouco sobre isso e vou dar aqui para você as minhas reais conclusões a respeito disso, né? Então eu quero ser, como eu sempre tento ser neste canal aqui, eu quero ser bem compreensivo e amoroso a respeito da opinião, do posicionamento de cada pessoa. Então esses dias eu vi quando uma pessoa perguntaram sobre essa música, Away, né, do Coletivo Candeeiro, e aí perguntaram para esse cara que é influência cristão, e ele disse que o Marcos Telles ainda não entendeu que no Brasil a pessoa é ignorante demais para entender poesia. Eu acho, na verdade, de tamanha ignorância a gente tratar a opinião, o argumento das pessoas dessa forma, né, menosprezando. Então a pior forma que a gente tem a pior atitude quando nós discordamos de alguém é quando a gente menospreza alguém pelo seu ponto de vista, pela sua opinião. Então, eu quero comentar um pouco aqui sobre essa música dos irmãos aí do Candeeiro, Coletivo Candeeiro, né? Eu falei Candeeiro, né? Porque em relação à eleição, e do Marcos Telles, né? Que é uma pessoa que tem sido marcado sobre essa questão, que tem falado bastante sobre essa questão da cultura, né? De como o evangelho ele expressa a cultura. E eu quero falar um pouco, eu vi muita gente falando na internet, então assim, eu quero ser o mais amoroso possível, e assim, aquilo que eu discordar, eu quero que, se você discorda de mim, se você concorda com o posicionamento dos irmãos a respeito da confissão, você tem meu respeito, eu não quero que ofender você. Obviamente, quando eu discordar, quando eu for contra o posicionamento, não leve pro pessoal e achar que eu tô ofendendo a pessoa, eu tô ofendendo a teologia, o entendimento crítico religioso a partir disso, certo? E a música, queria analisar com você aqui um pouco a letra da música. Eu não vou ler toda a música, mas eu quero falar com você um pouco sobre o refrão, que é exatamente o ponto onde tem tido mais discordância, né? Tem uma parte que fala do Away, assim, eu não acho que Away seja uma palavra tão problemática assim. Realmente Away é festa, é comemoração, tá? Então, deixa só meu computador deixar de pirar aqui, que parece que ele pirou. Pronto. Aqui, então, o ponto que mais entrou em discussão foi exatamente... Cadê, cara? Essa aqui. Pronto. O nome da música é Away, a Fé Ganhou. Ana Heloísa, Felipe da Guia, do Guia, e Coletivo Candeeiro e Marcos Telles, né? Que são as pessoas que cantaram a música. Vamos lá. Então, a parte que tem dado mais polêmica é exatamente quando eles falam dessa parte, né? Agora o Zé entrou e todo mundo riu, e todo mundo olhou, e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Ninguém, agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Agora que o Zé entrou, todo mundo riu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu, mas o céu coloriu. Dança na ciranda da fé, que te abriu as portas, Away, solta a tua ciranda até explodir em glória. Bem, pessoal, eu sou cearense, graças a Deus, sou nordestino, muito feliz no que realizar, tenho muito orgulho da minha terra, de onde eu nasci, mas muitas pessoas leem isso daqui e associam a letra dessa música a uma descrição a ritos e cerimônias de religiões afro-americanas. O ponto é, vamos lá, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, protestantes, nós sabemos, não é segredo para ninguém, o posicionamento da igreja evangélica, pelo menos de modo geral, a esses ritos, né, a essa manifestação religiosa na igreja, né, das pessoas, né, de matriz africana e tudo mais. A gente sabe qual é o posicionamento a respeito disso. Então, assim, pessoal, não é segredo para ninguém, né, o posicionamento evangélico, de modo geral, sobre, inclusive até aqui no Nordeste também, principalmente pelas igrejas pentecostais, a respeito das religiões, das manifestações religiosas e das comunidades afro-americanas que manifestam em sua fé. Eles merecem respeito, como qualquer um, como nós merecemos como evangélicos. Eles merecem
devem ter, né, nosso país é laico, eles devem ter a sua liberdade de expressar o seu culto, desde que não atrapalhe, não incomode quem eles, assim como nós também temos, mas também nós temos todo o direito de discordar do entendimento religioso dele, como eles também têm de discordar do nosso, certo? Então a gente tem que respeitar a liberdade dele de serem quem são, de fazer o que fazem, né? E nós também temos também todo o nosso direito de discordar daquilo. Então, os autores da música, quando questionados a respeito desses versos aqui, eles falam que aqui é simplesmente uma manifestação cultural, como é o lema, né, como é o propósito dos irmãos aí dessa banda, esse ministério, que é exatamente uma manifestação cultural. Zé é um nome normal, José é um nome normal, Maria é um nome normal na nossa realidade aqui no Ceará, e realmente todo mundo se chama Maria, tem muito José, tem muito Francisco, tem muito Chico, certo? E eles falam que é exatamente o samba é para expressar a cultura brasileira, as cores também da mesma forma. Então, o que eles argumentam é que toda essa poesia que eles fizeram aqui, né, essa expressão, essa música, esse louvor, é um reflexo da cultura brasileira. E eles tentaram apresentar isso por meio da música cristã. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas aí, onde é que mora o problema? Se a gente fizer uma análise pelo que exatamente está polemizando, né? Que nós vemos aqui claramente, desculpe os irmãos, mas eu também, quando ouvi isso pela primeira vez, eu me assustei sem ter ouvido ninguém falar sobre o assunto. Eu me assustei quando eu vi isso. Gente, agora que o Zé entrou, todo mundo riu, todo mundo olhou, o mundo, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Agora que a fé ganhou, a Maria sambou. Aqui foi aonde eu ainda estava pensando que não tinha nada a ver, mas quando viu nessa parte que a sua saia balançou e alguém se incomodou. Gente, eu não sei qual a relação de você que está me ouvindo, o entendimento que você tem a respeito das religiões de matriz africana. Mas aqui o Zé, na religião de matriz africana, o Zé representa claramente uma entidade que eles chamam lá de Zé Pilintra. E a Maria é exatamente a Maria Padilha, que as pessoas conhecem como a pomba-gira, né? E ela usa exatamente uma saia, entendeu? E muitas vezes representada de forma colorida, nos rituais, a forma que ela dança é exatamente balançando. E o termo ciranda também, o termo ciranda vem também desses rituais. Então assim, cara, me desculpe se os irmãos não tiveram a intenção, mas a letra da música faz sim parecer, isso é inegável, gente. Isso aqui não é só uma poesia, me desculpem, mas é muito difícil você pegar isso aqui para um nordestino, para um cearense, cristão, convertido, ele escutar isso daqui e ele não associar de imediato a esse tipo de rituais, certo? De religiões afro-americanas. E como eu falei, nós sabemos o posicionamento a respeito disso, da mesma forma que seria se fosse uma menção ao catolicismo, a Testemunho de Jeová, a Mormons. Então a gente é evangélico, então a gente não é ecumênico, a gente é evangélico. Então isso aqui claramente, pessoal, me desculpe, mas isso aqui claramente faz menção a uma ciranda e uma dança não sei se é esse nome que chama, de um terreiro ou de um lugar que essas comunidades se usam para manifestar aí as suas crenças religiosas. E fugir disso, gente, desculpe, mas às vezes parece ser um pouco cinismo, tá? Com todo respeito. Então, eu queria esclarecer algumas coisas aqui para a gente entender aonde mora o ponto disso. Porque se nós formos mais além, uma defesa que pode se dizer religiões afro-americanas, elas fazem parte da cultura nordestina, faz parte da cultura cearense, faz parte da cultura brasileira, e a gente está expressando isso de alguma forma por meio da música gospel. Aí que tá. E é aqui o ponto que eu quero levantar. Existe uma diferença muito grande, gente, sincretismo religioso e em apropriação cultural. Então, o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é quando as crenças, as práticas, os símbolos, os rituais de religiões diferentes se misturam. Vou dar um exemplo para você. Quando a Europa ela veio, por exemplo, a exercer o seu domínio sociocultural e econômico sobre a América Latina, a Europa, ela era, pelo menos aqui, boa parte da gente aqui que veio aqui para a América Latina, a América Espanhola e Portuguesa, que eram os países lá que ainda preservavam o catolicismo. Então, naquela época, o catolicismo, isso também acontecia com o mundo protestante reformado, tinha um pouco disso também, é que, por exemplo, se o rei ele era católico e ele dominava um país, se ele dominava uma religião, todo mundo daquela religião tinha que ser católico. Isso também acontecia em países protestantes. Se um país de governo protestante dominava uma região, então todo aquele país era também protestante. Isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, quando a rainha da Escócia, a Maria Sangrenta, como conhecida
ela domina ali, ela domina ali a Inglaterra, ela passa a governar a Inglaterra, os protestantes tiveram que fugir, certo? Por quê? Porque ela obrigava as pessoas a serem protestantes, serem católicas. Isso veio mudar mais, principalmente por meio da igreja protestante, exatamente com os batistas, na Revolução Americana, na Independência Americana, onde eles defendiam, né, que as pessoas deveriam ser evangelizadas e tudo mais, mas para aderir à fé evangélica, à fé protestante, à fé reformada, eles tinham que fazer isso de total convicção e total liberdade. Então, o sincretismo religioso é quando você pega religiões diferentes e mistura. E por que é que isso aconteceu muito forte na América Latina? Exatamente quando a Europa veio com os espanhóis, com os portugueses aqui na América Latina e dominaram a América Latina, eles chegaram aqui, encontraram índios, encontraram vários povos que tinham a sua própria religião, que tinham a sua expressão de religião, e eles tinham que ser agora católicos, eles tinham que ser católicos romanos agora, cristãos, né? E mandaram os jesuítas foram alguns que vieram para cá para fazer esse tipo de evangelização. Um exemplo que nós temos, por exemplo, é no México. Em 1500, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tinha até pego aqui, tinha pesquisado, a gente vê, por exemplo, que em 1531, no México, os católicos afirmam que teve a aparição, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, que é exatamente a Virgem Maria. Mas, no lugar, né, fazendo uma leitura agora crítico-religiosa, no lugar onde a Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, já existia uma outra deusa que era entronizada naquele lugar, entendeu? Então, o lugar que ela apareceu era no mesmo lugar que já tinha um certo culto a outra deusa, e, por exemplo, já, inclusive, o templo, né, o altar, não sei se me perdão se eu tiver falado errado, o altar da Nossa Senhora de Guadalupe foi estabelecido exatamente no lugar onde essa deusa já era cultuada. Então, meio que isso ficava mais fácil para quê? Para que as pessoas daquela região parecessem católicos, porque eles tinham a missão de transformar o povo em católico. Então isso acontece, o sincretismo, essa mistura da cultura, certo? Então, quando eles podiam até dizer que estavam adorando a Guadalupe, mas não estavam adorando a Guadalupe, estavam adorando essa outra entidade. E aí a gente vê, por exemplo, no Brasil isso aconteceu demais. A gente vê, por exemplo, que a Iemanjá, que a data de comemoração mais comum da Iemanjá é no dia 2 de fevereiro. Nessa mesma data é comemorado que a Nossa Senhora dos Navegantes. A Iemanjá é uma entidade que se manifesta ali pelos mares, segundo a cultura, né, das religiões afro-americanas, e aí a Igreja Católica vai celebrar a Nossa Senhora dos Navegantes, que é exatamente no 2 de fevereiro. Outro que a gente tem também, o Orogum, que é 23 de abril, na mesma data de São Jorge. Então, essa mistura religiosa, a gente vê isso acontecendo no Brasil, essa mistura religiosa, principalmente com o catolicismo. E assim, infelizmente, isso também acontece também no meio de igrejas que se denominam evangélicas, principalmente no neopentecostalismo, mais assim, ignorante no sentido da palavra, como a gente tem, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, em um dos seus procedimentos, usa o sal grosso, usa também coisas do sentido do banho e do descarrego. Então, são coisas que a gente vê que é comum em religiões, né, mais populares, de práticas que é mais comum no costume dos rituais das religiões afro-americanas, também se manifestando no cristianismo. Então, isso nós chamamos de sincretismo, essa mistura. Mas a grande dúvida que fica é até onde vai a apropriação cultural e até onde vai o sincretismo religioso. Então tem pessoas que dizem que isso é apenas uma apropriação cultural. Tem outros que vai dizer que é sincretismo religioso. Então esse senso crítico aí fica para você. E o que é uma apropriação cultural, por exemplo? É quando você, certo? Isso é um entendimento que eu tenho a partir de tudo aquilo que eu já estudei, que eu vi. A apropriação cultural é quando você manifesta Deus a partir da sua cultura e da sua forma de ver o mundo. Eu vou usar para você um exemplo clássico de apropriação cultural. Eu não estou dizendo que eles estão errados, mas também não estou dizendo que eles estão certos. Por exemplo, Jesus ele é judaico, ele é judeu. Jesus ele está muito mais próximo do mundo árabe do que do mundo ocidental. Então, na Idade Média, quando eles representavam Jesus,
eles representaram Jesus o quê? Um homem louro, dos olhos azuis e brancos. E Jesus, muito provavelmente, Jesus não era daquela forma. Muito provavelmente, Jesus era um homem parecido realmente com as pessoas do Oriente Médio. Então, provavelmente, Jesus era um homem de pele parda para mais escura. Ele era um homem que com certeza, isso eu acho que isso é uma coisa minha, eu tenho quase certeza que Jesus não tinha olho azul, mas essa era a realidade do povo germânico, do povo ali dos francos, do povo que dominou depois ali o Império Romano. Então eles manifestam Jesus a partir da sua cultura. Um exemplo também muito legal de apropriação cultural é aqui no Ceará. Por exemplo, aqui no Ceará, eu acho que posso falar o nome da banda, mas existe uma banda chamada Sonho Louvor, que eles cantam forró, bem forró mesmo, sem botar, sem tirar. E eles são evangélicos, cantam músicas cristãs no modo de forró, cara. Então tem até um irmão, que eu não sei o nome dele, cara, mas eu sei que é Samuel alguma coisa, que ele é baiano e ele canta, ele traz uma swingueira muito legal também, com músicas evangélicas. A gente vai ver uma outra forma também de uma apropriação cultural. As irmãs da Assembleia de Deus, tá? Ninguém fala, né, gente? A gente fala de apropriação cultural no cristianismo, mas ninguém fala das irmãs da Assembleia de Deus, que há anos estão com seu pandeirinho, meu irmão, com os corem de fogo no culto. Aquilo dali é totalmente cultural nosso aqui, principalmente do Ceará e do Nordeste. Então, existe uma diferença muito clara de apropriação cultural e de sincretismo religioso. Então, onde é que o sincretismo religioso chega ao seu limite? O sincretismo religioso, ele chega ao seu limite quando a manifestação daquela fé, ela vai contrária à doutrina cristã. Ela vai contrária à doutrina cristã. Então, quando chega nesse limite, então deixa de ser uma apropriação cultural e passa a ser o sincretismo religioso. Por quê? Porque você abre mão da essência do cristianismo em prol da cultura. Então, pessoal, como eu falei no começo, qual é a minha conclusão em relação a tudo isso? Tá? Afirmar que a letra da música não parece a descrição de um ritual de religiões afros comuns no Nordeste, no Ceará, é um pouco, para mim, desculpe aos irmãos, mas isso parece um pouco de cinismo, certo? No sentido de você não tá querendo assumir, tá querendo passar uma mensagem, mas não tá querendo se responsabilizar pelo peso daquela mensagem. Então, o que é que eu não quero acreditar, que eu acho que as pessoas que estão polemizando talvez possam estar exagerando, e eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar, né, que a intenção dos irmãos é exatamente engrandecer com todas as forças possíveis um ritual de uma religião afro-americana que visa, que é exatamente contrário à visão, à teologia, à sã doutrina da fé evangélica, da fé protestante. Então, o que é que se parece para mim? O que é que se parece para mim? Eu estou sendo sincero agora, é uma conclusão pessoal. A música claramente faz menção a isso, às religiões afro-americanas, e o que parece é que ela é feita e escrita com a intenção de retratar o cristianismo através desse contexto. Então, quando eu ouvi a música, escutei o que eles falaram, conhecendo um pouco, assim, vendo por cima da proposta que eles apresentam, o que me parece é que eles estão tentando apresentar o cristianismo a partir deste contexto, que a gente não pode negar que tanto o catolicismo, como a Igreja Assembleia de Deus, como as igrejas, como as religiões afro-americanas, elas, querendo ou não, elas fazem parte da manifestação cultural brasileira e do Ceará, do Norte. Não tem como a gente fugir. Eu não concordo com o catolicismo e muito menos concordo com esse tipo de religiões que eu falei aqui, tá? Mas a gente não pode negar que essas expressões culturais estão há muito tempo inseridas na nossa realidade. Então a gente sabe que às vezes coisas que a gente fala, que a gente diz, está presente nisso, a gente nem sabe. Então tem muito crente que fala Ave Maria, Ave Maria. Tem muito crente que fala isso, gente. Então a gente cantava um ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Então assim, a gente não pode negar isso, tá? Isso não significa que a gente concorde, que a gente vai defender, que a gente vai propagar isso, certo? Então, ao meu ver, eles tentaram expressar o cristianismo, a fé cristã, a partir desse contexto, né? Colocando esse tipo de palavras, né? E, no meu entendimento, foi um pouco infeliz no sentido do objetivo. Na minha concepção, isso não é apropriação cultural, isso é sincretismo religioso. Tá? Então, como eu enxergo. Então, esse é sincretismo religioso. E, desculpe a minha sinceridade, mas escutar essa música, escutar esse refrão, sim. Musicalmente, eu sou músico, estão ouvindo aqui meu teclado aqui atrás. Cara, musicalmente, de ritmo, a música é muito legal. Principalmente o refrão, a forma que, melodicamente, ela é expressada é muito boa, mas a letra não é legal. Então, é uma música que, por exemplo, quando eu escutei esse refrão, desculpa a minha sinceridade, mas ofende a minha fé. Não é porque ofende a minha fé que eles eles têm que ser proibidos de cantar. Como eu disse, nós vivemos um país livre e laico, mas ofende a minha fé.
Porque eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou um pastor. E aquilo para mim não é evangelho, para mim aquilo dali não é cristianismo. Então eu acho que não foi feliz nesse propósito. Se eles estão dizendo que é apenas uma forma de usar os nomes comuns das pessoas, representar o samba, tá bom. Vamos concordar com o que os irmãos dizem. Mas a minha análise aqui não é no que eles estão dizendo, mas no que eu consigo concluir quando eu escuto e quando eu vejo a letra da música, tá? Então, pessoal, assim, esse é o meu ponto de vista. Desculpa, eu acho que eu sou livre também para ter meu ponto de vista, como você é livre para discordar de mim. E se você me acompanha, se eu influencio a sua opinião, o seu entendimento de alguma forma, o que eu posso dizer para você é que, né, a minha conclusão é que essa música ela não condiz não está de acordo com a visão doutrinária, com a sã doutrina da palavra de Deus, tá certo? Mas, no mais, que Deus abençoe os irmãos do Coletivo Candeeiro, que Deus abençoe o irmão Marcos Teles, que Deus prospere os seus caminhos, que Deus cada dia mais lhe dê sabedoria para pregar o evangelho da forma que ele entende que Deus tem me chamado para pregar, e se ele estiver errado, que Deus ministre o coração dele e os olhos dele se abram, e se eu estiver errado também, que o Senhor Deus me traga luz ao meu entendimento, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal e de compartilhar aí para mais pessoas, para que cheguem a outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe.